Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP. Hoje é 15 de setembro de 2021, agora 11 horas e 55 minutos. E a gente está dando início a mais um Giro das 11. Bem, a gente está voltando hoje a falar do capítulo de roscas, né? Então a gente vai apresentar alguma coisa aqui para vocês. Mas antes de tudo, já vamos começar a comentar o que a gente falou ontem, depois da apresentação da live, né? Então, na verdade, foram poucas coisas. Teve esse exercício aqui, muito participativo, 8.000 pessoas praticamente, né? E a colocação, né, foi muito simples, né? A colocação foi... É que... Olha, quem observa direito não erra na tarefa. Então, é justamente por isso, para que as pessoas, qualquer coisa que você exercite a sua observação, né, você tem grande chance de sempre ser acertativo, sempre estar conseguindo obter bons resultados, né? Então, isso aqui nada mais que um exercício para isso, né? A gente sempre está comentando, já houve pessoas que reclamaram: o que eu tenho a ver eu ver isso, saber, perceber quanto tem, contar. Já teve pessoas que você está brincando com a nossa inteligência, já teve de tudo aqui. Mas a gente é válido, os comentários todos são válidos, porque a gente está sempre medindo se há necessidade da gente fazer com que a reflexão seja maior, ou se talvez tenhamos que nos corrigir também, né? Bem, mas é isso daí. Esse aqui é um exercício, quantidade de lápis aí, né? Teve bastante opções, né? Bastante comentário, né? Muito legal. Mas aqui, né? Basta, se você ficou em dúvida, conte de novo. Você vai acertar, com certeza. A maioria disse 11 aqui, tá? Bom, vamos lá. Continuando, essa aqui... inclusive eu citei, né? Essa aqui não é nem para tirar 10, isso aqui é para tirar 11, né? Mas era mais para a gente fazer uma complementação aí à tardezinha, para o pessoal se distrair, né? Então, depois de um dia, né, cansativo, você já trabalhou bastante, já pensou, já entregou currículo em tudo quanto é canto, ouviu não de tudo quanto é jeito. Então, aquele dia que sacal, né? Então, chega à noite, aí eu te dou mais um negócio sacal. Mas não, a intenção não é essa, a intenção era fazer um relax, né? Mais para... A perguntinha bem simplesinha, né? Mas para olhar a paisagem, você vê que tem duas fotos aqui muito bonitas, né? Para que, olha, contemplar, tentar imaginar, né? Que lugar que é, essas coisas, né? Mas são bonitas. Coisas bonitas a gente tem que mostrar, né? Por isso que eu tô aqui. ai, deixa bonito saber disso. Mas, aí que foi aqui, essa já pela manhã, né? Então hoje a gente vai falar sobre roscas novamente, que é o assunto principal de hoje. E a gente já fez a abertura da manhã mostrando alguma coisa, né? Mas a mensagem importante ficou aqui. Confiança é algo difícil de se ganhar, é muito fácil de se perder. Isso é um fato, né, gente? Eu dou um exemplo daqui. Eu, por exemplo, a maior parte das coisas que eu falo aqui não são preparadas. Eu dou uma pequena, tiro uma foto e tal, mas eu não fico estudando o assunto até... Porque
nós não conseguimos aqui falar, por exemplo, estamos usando agora capítulo de roscas. Se for usar mesmo o capítulo de roscas, eu já comentei com vocês, eu pegaria lá o livro do Berg Jones, né, e folhearia ele inteirinho aqui para vocês. Para mim é um dos melhores que tem. Eu peguei o material que eu tenho aqui, porque inclusive eu não tenho Berg Jones. Tenho o Protec, alguns catálogos, né? Aqui mesmo estou usando, é um catálogo antigo da Tupi. Opa, perdão. Aí é um catálogo antigo da Tupi. Mas eu tenho ele eletrônico, qualquer um de vocês, é só fazer a consulta, vocês vão ter esse catálogo aí de fácil aquisição aí pela internet, né? Mas o que a gente faz é uma pequena preparação. Só que a gente tem que fazer uma preparação, assim, no mínimo, que atenda a nata. A nata que eu digo assim, assuntos genéricos, né? Porque não dá pra gente se aprofundar em todos. A gente não tá dando aqui um curso de roscas, né? A gente tá dando uma colocação dos tipos de rosca que tem, quando a gente aplica as diferenças entre elas, né? Mas assim, de uma forma bem superficial, porque se a gente for introduzir mesmo no assunto, é muita coisa. Vocês vejam pela fórmula, no primeiro dia que fizemos o capítulo de rosca, a primeira coisa que eu me atentei foi calcular, né, a carga numa rosca. Então eu passei uma fórmula muito conhecida, simples, né? Se você for ver lá pelo Newman, ela é um pouquinho diferenciada, até a carga cai pela metade ainda. Por exemplo, na fórmula que eu apliquei, segura, vamos supor, com algum cálculo lá, deu 1000 quilos, né, um pacote de fio de rosca, segura 1000 quilos num determinado diâmetro. Pelo Newman é a metade, é 500. Então é preferível usar esse fator de segurança, né? Mas a gente passou de uma forma genérica, para a pessoa que está calculando, né, está fazendo uma análise, um estudo, principalmente projetistas, para que ele tenha uma noção, né, de carga, o que ele pode pôr ali, o que aquilo vai segurar, né? Mesma coisa que você vai pôr o chumbador na parede, você tem as cargas para cada chumbador, né? Pro 8, pro 6, pro 4, né? Então você tem uma carga definida para ele, né? E você, quando vai fixar, você tem o peso do que você vai pôr ali. Então você tem que só ter noção se ele vai conseguir segurar uma coisa no arranque, ou se ele não vai deformar, né? Tipo, entrar em escoamento numa carga que esteja puxando esse prendedor, né? Que está na bucha lá, puxando de uma forma com flexão, né? Engastada numa ponta e fletindo na outra, né? Como fosse uma viga engastada, né? Sempre uso a minha reguinha aqui. Tá preso aqui, você pendurou seu quadro, esse aqui é o seu parafuso, com a bucha, ele está preso com a bucha. Daqui a pouco ele começa a fazer isso. Então tem uma série de coisas, tá? A gente então está passando de uma forma superficial para que a pessoa bata o olho e já consiga ter uma noção, né, de cálculo, né, para uma aplicação física daquele projeto, daquele desenvolvimento, daquela análise, etc. Tá? Não dá mesmo para a gente aprofundar tanto, porque se a gente ficaria ter horas e horas aqui, e talvez, com certeza, mesmo que seja uma pessoa bem mais qualificada, eu não sou tão qualificado, mas se uma pessoa especificamente qualificada para aquilo, ela teria que estudar bastante para poder passar essa informação, e não vai ser em 1 hora, que é normalmente o período que a gente fica aqui com vocês, que vai se comentar tudo isso. Então a gente faça uma coisa superficial, né, para que haja, né, existe, né? Tem muita gente aqui, muitos que nos acompanham, inclusive da área técnica, que não conhecem ou não sabem, né? Já ouviram falar, mas nunca. Você quer ver um pessoal? Tem um pessoal que eu vi aqui um grupo
Já é a segunda vez que eu coloco e passa algum tempo eles saem. Pessoal de segurança de trabalho. Desculpem aqueles que têm excelentes profissionais, tá? Mas a grande maioria, que principalmente faz cursos aí de segurança do trabalho, tecnicamente eles veem muito pouco. Eles veem a coisa de uma forma geral. Se você for falar sobre rosca, por exemplo, com eles, então às vezes você é chamado, né, se faz um comitê, né, para você atuar em certas coisas, mas você tem que dar o seu pitaco, inclusive técnico, né? Por exemplo, como é que ele vai saber sobre válvula de segurança na caldeira? Para que serve? Para que está lá? Né? Que tipo de rosca que eu uso para aquela válvula? Né? A pressão é alta, é baixa? Né? Em libras, né? Por polegada quadrada? Ou PSI? Iguais, né? Ou é quilo por centímetro? Né? Então, tem muita coisa que esse pessoal tem que saber também. E eu já vi duas vezes 2 grupos aqui que saíram, inclusive do link com o nosso grupo, né? O interesse aqui é ajudá-los. Não quer aprender, não quer conhecer, ou então já sabe muito. Se sabe muito, eu gostaria que até nos ajudasse. É o que a gente sempre está pedindo aqui, né? Então, o que eu estou comentando é assim, tem muita gente que não está por dentro, mas tem uma grande necessidade de conhecer, de saber, sabe? Tem muita gente que trabalha, por exemplo, com pedreiro, etc., tem uma noção prática fantástica, mas a hora que ele vai ter que saber se uma coisa pode, por exemplo, eles falam aparafusar, mas uma coisa pode ser rosqueada, né, com uma outra, rosqueada com outra, saber se os padrões, né, os tipos de roscas combinam. Então ele não sabe o que ele vai fazer, ele vai lá no depósito e o balconista que vai falar para ele. Às vezes nem o balconista tem esse preparo. Por isso que a gente está citando da grande necessidade de trocar ideias. Então o que a gente está fazendo aqui é facilitando em alguns assuntos, tantos quantos vocês já viram aqui, desde 5S, Feng Shui, instrumentação, tubulação, mecânica, resistência de material. Olha, foram inúmeros assuntos que a gente já apresentou aqui, né? E agora a gente está no capítulo de rosca. Bem, gente, então, voltando falando da confiança, a gente tem que falar alguma coisinha que dê essa segurança para quem está ouvindo. E quem está ouvindo, se me questionar em alguma coisa, que dê a segurança de que, puxa, a pessoa está aprendendo, a pessoa está interessada em saber, eu preciso ter esse feedback. Tá? E aí a gente tem o que eu mais vejo aqui é a participação do pessoal pela visualização do que foi publicado. Mas olha, gente, muita gente vai ver publicação por causa do exercício aqui que é do entretenimento. E a parte técnica, muito poucos eu não diria, mas eu acho que não são muitos que veem, tá? Então é bem por aí, esse é nosso intuito, né? A gente já está com um bom número de seguidores, se puder duplicar isso, melhor. Mas eu prefiro que tenha interesse naquilo que a gente está passando, tá? Beleza, gente, já dei o meu recado. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então aqui a gente falando sobre a confiança, então eu tento ganhar essa confiança com vocês, tá? Bom, nesse exercício, que é um exercício muito legalzinho, muito simples, já tem bastante gente respondendo aqui, ó. Espero que estejam tentando ver o perfil de rosca também, viu? Ou então se atentem aqui, porque é um assunto bastante interessante, né? Eu tenho aqui, eu vejo aqui que trabalhou na Embraer,
São umas senhoras, né, que trabalham também, que dona de casa, né, autônomo, sabe, a gente tem um público bastante abrangente e distinto, né? Não são iguais, né? São diferentes. Bem, aí a gente veio aqui na parte de rosca, né? Isso aqui eu já comentei ontem. A primeira coisa que a gente... Ontem não, anteontem, né? Nós falamos sobre a rosca padrão americano, né? E a gente falou sobre a NC, né? E a NF. E aí também entramos em assuntos, né? Das unificadas, o NC e o NF. Já falamos, está essa aqui deve estar na live 135, né? É só ver lá no nosso portal, no YouTube, que tem todo o capítulo lá, tá? Mas a gente falou sobre isso daqui. Então é um padrão americano. Só complementar, porque no padrão americano vocês também, né, tem tipo de rosca cônica, né, para tubos. A gente vai comentar alguma coisinha ainda, tá? Deixa eu ver aqui para frente. Tá, hoje a gente vai falar então bem sobre a rosca Whitworth, né? Que na verdade a Whitworth é um padrão inglês, né? A BSW, a gente vai falar sobre ela, né? A diferença dela em aplicação, né? Que ela tem o ângulo entre flancos dá 55 graus, né? E também o passo dela é por número de filetes por polegada de comprimento aqui, tá? Então o comprimento vai ter um determinado número de filetes a cada diâmetro, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aqui é a BSP, né? Que é a gás, o Whitworth também, o perfil de 55 graus. Só que é inglês, né? Então a gente vai comentar um pouco, assim, com mais detalhes a respeito dela aí. Isso aqui é mais para a gente fazer uma introdução. A gás você tem perfil paralelo e você tem perfil cônico, tá? Muito bem, então vamos lá. E a NPT, que já é uma rosca para pressões maiores, só retornando aqui na gás, eu vou dizer que a gás ela vai até 150 libras. 150 libras, quando você fala assim, principalmente a turma de tubulação aí, que é um quilo de pressão, tá? Vou falar um ATM, mas é 1 quilo de pressão, 1 quilo por centímetro quadrado, é igual a 14,22 libras por polegada ao quadrado. E 14,22 libras por polegada ao quadrado é um PSI, tá? PSI relativo. Então, se você tem 10 quilos de pressão, você tem 142, né? Não é 14,22, então você tem 142,2 quilos por centímetro quadrado. Então quando você fala assim que essa rosca é até 150 libras, é a mesma coisa que você falar que ela é até 10 quilos. Não deu 142,2? Arredonda aí, 150. Então você fala que a rosca BSP é para ser usada no máximo para pressões no máximo de 10 quilos ou 150 libras, tá? A NPT já não é 55 graus, ela é 60 graus, né? E ela também para tubos, e ela é usada para cargas maiores que 10 quilos. Lembra quando a gente falou do camarada de segurança aqui, agora há pouco, e sobre a pressão, né, na caldeira? Normalmente as caldeiras são de 10 quilos para mais. Então, com certeza, as válvulas de segurança das caldeiras têm rosca NPT, se forem enroscadas. Grande parte é soldada, mas na caldeira
da quantidade de pressão que ela gera, né? Normalmente de 10 quilos para cima. Você pega essas sabróis aí que são muito comuns aí nas empresas de uma forma geral, e são caldeiras de 10 quilos para mais. Então, com certeza, as conexões, se forem enroscadas, serão NPT. Beleza? Já dificilmente, por exemplo, conexões do corpo de bombeiro, né? Você pegar aí, já são a maioria BSP, a grande maioria, porque as pressões não chegam em 10 quilos, assim, né? Pode até chegar, mas o normal é abaixo disso. Bem, gente, vamos lá. Vamos ver se a gente já comentou. Comentamos isso aqui. Deixa eu mudar. Aqui ainda falta passar para mais grupos, tá? Esse aqui tanto é que eu só fiz, eu não reproduzi para os demais grupos, né? Mas uma perguntinha legal aqui, eu vou concluir depois para os demais grupos, depois dessa live, né? Mas a gente fez uma perguntinha muito legal aqui, né? Já assim, para quebrar um pouco o gelo técnico, né? A gente passou por uma questão geográfica, né? Então, muito legal, né? Onde fica a Patagônia, né? Já tem reportagem, tem muita gente aí que sabe. Mas aí, né, coloquei lá, né? Se fica no Polo Sul, né? Se no Cabo das Tormentas, né? Na América do Sul, não sei. A gente tá perguntando. Vale a pena a gente olhar assim, sabe fazer o quê? Pesquisar. Quando você bate o olho, você não sabe, né? Você pesquisar, né? Ver aí se pertence a algum país ou alguns países, que lugar que fica, olhar no mapa. Uma das coisas mais legais que tem é a gente, sabe, quando você fala assim uma coisa da história, você vai falar assim, por exemplo, saberíamos de toda a história da antiguidade se a Biblioteca de Alexandria não fosse queimada na invasão de Alexandre o Grande no Egito. Quem? Alexandria no Egito? Aí você pegar, isso é história, aí você pega o mapa e olha, vai tentar saber onde que lugar que fica Alexandria, o Egito, onde está, que mar que banha aquilo, essas coisas que fazem você aprender. E você aprendendo, você pode divulgar, você pode trocar ideias e alguém te informar mais coisas ainda. Então, gente, conhecimento é a coisa mais importante desse mundo e é a única que nunca vão te levar. Até os seus ossos lá no caixão podem ser roubados, mas o teu conhecimento jamais. Beleza? Então é isso aí. Fizemos essa pergunta. Aqui, eu achei legal isso aqui, passei. Então aqui várias posturas de cães, ó, que legal. Então ele está dizendo quando ele está estressado, quando ele está feliz, quando ele está triste, quando, sabe, depressivo, etc. Né? Muito legal isso aqui, né? Vale a pena observar, principalmente quem gosta de animais, né? Daqui a pouco minha campainha vai tocar falar nisso, né? Tá atrasado. Essa aqui é uma mensagem de bom dia, não foi hoje que eu recebi outro dia, de um amigo aí, o Carlinhos. Ele tem um lava rápido aqui, próximo aqui num bairro vizinho. Mas é que legal, ó, deixe seu melhor por onde passar. Né? Até vou aumentar aqui porque é muito bonita essa mensagem. Deixe seu melhor por onde passar, porque talvez um dia você tenha que voltar. Não precisa dizer mais nada, né? Seja, isso vale, né? Seu trabalho, sua namorada, para o seu sogro, para sua sogra, para o teu filho, para tudo, sem exceção. Deixe o seu melhor. Bom dia. É isso aí, gente. Vamos lá, já passei. Agora vamos ao... Ok, acho que
Deixe-me atentar aqui, falar um pouquinho sobre as roscas, né? Mas antes, né? Deixa eu abrir aqui. Olha lá, rosca Whitworth. Eu vou abrir um pouco mais isso aqui. Quem sabe por uma musiquinha aqui da Enya também não melhore um pouco, né? Tirar essa voz estridente minha aí. Bom, né? Melhor. Gente, então, falando aqui da Whitworth, mas é interessante ter, antes da gente entrar um pouquinho mais nos detalhes dela aqui, comentar alguma coisa a respeito, né? Por que tem essa rosca, né? Que diferença que ela faz pra gente? Mas aqui tem um negócio, uma coisa bacana, tá? Como eu mostrei lá no início para vocês, vou trazer para cá isso aqui. Aqui sim. Bom, gente, aí falando aqui das roscas, né? Nós já comentamos sobre a BSP. Eu falei para vocês sobre classe de pressão, né, da BSP. E um outro detalhe que eu preciso falar, de uma forma geral. Eu não vou mostrar a tabela aqui, não, mas o assunto eu disse que ficava complexo, porque são várias normas que envolvem, e tem muita norma, uma substituindo a outra. O pessoal parece que não tem o que fazer e fica inventando, né, renovando. Não é bem assim, né? Mas precisa ser atualizado, né? Porque as coisas vão mudando. Mas roscas, por exemplo, tem tanta coisa. Então a principal regra para nós é seguir a ABNT, no nosso caso aqui no Brasil. Mas como eu disse para vocês, a ABNT, praticamente 100% da normalização dela, ela acompanha o sistema internacional, que é a ISO, tá? Então aqui vocês estão vendo aqui que é a BSP, né, para tubo. A gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas olha lá, ela vem de uma NBR ISO 7.1, ou seja, ela é copiada da ISO, né? Mas você tem uma série de outras normas, tá? Estou olhando aqui no manual, né? Só para vocês verem. Então a gente sempre procura seguir a NBR, a nossa norma da ABNT. E a ABNT, por sua vez, ela segue a ISO, que é o Sistema Internacional. Mas você tem várias outras regras aí, né? A gente falando, por exemplo, em rosca, né? Você tem o padrão inglês, que é BS, né? Britain Standard, né? Ou System. Alemã, que é DIN, né? A pan-americana, que é a da Copant. A japonesa, que é a GIS, a italiana, que é a UNI. Então, gente, e no fim, todas elas hoje são... a ISO absorveu todas elas, né? Então, se você pegar a norma ISO, é a norma que vai representar todas essas normalizações que eram diferentes. Por que a gente está falando isso daí? Tem um texto aqui que eu busquei, que é muito importante saber, que foi uma das primeiras padronizações existentes, tá? Então, deixa eu tentar aumentar esse quadro aqui, para que vocês possam acompanhar melhor. Deixa eu ver o mais aqui, acho que está aqui, né? Então, gente, ó, tá aqui. Então, esse aqui é o filete, né, rosca Whitworth. Então, aqui dá para vocês saberem, ó. A rosca BSW,
é um padrão de rosca conhecido por aqueles que trabalham muito com parafusos. Quando a gente fala em rosca, a primeira coisa que vem à mente é o parafuso, né? Então, no Brasil é pouco utilizado, realmente, né? Ficando disponível a algumas medidas, porque a gente compra muita coisa de fora, etc., e vem no padrão deles. Então a gente tem que ter esse conhecimento, porque vai poder fazer uma aplicação aí disso, né? Então, criado em 1841 pelo britânico Joseph Whitworth, tá vendo? A British Standard Whitworth, ou BSW, né? A gente fala Whitworth só, né? Foi o primeiro padrão nacional de rosca de parafusos. Isso aí nem eu sabia, gente, tá? Antes dela, a padronização ficava à mercê de pessoas e companhias diversas. Então não existia intercambiabilidade das coisas. Cada um fazia o seu jeito. Então você comprar alguma coisa que vem com uma determinada rosca, você danificou, aquilo espanou e tal, se você não tiver o importado lá, o parafuso dele com a broca que eles vão para fazer a rosca deles, está ferrado, sabe? Então padronizou-se, então, no caso aqui é o Whitworth, né? E hoje o sistema internacional, a ISO, está padronizando para tudo, né? Mas ainda obedecendo certos critérios, porque tem no mercado, você vai achar rosca, todos os tipos de rosca que a gente está falando estão no mercado. As mais utilizadas, a métrica, que inclusive a BNT tem como cabeça, né? A principal rosca aplicada aqui pela BNT. Você tem a americana, que é as NCs e NFs, né? O NC e o NF, inclusive também para tubos, né? E você tem a Whitworth, esta britânica, né? São as três mais usadas no mundo. Mas existem, né? Você imagina, por exemplo, a Inglaterra, ela dominou o mundo, né? Nos anos de 1800 até os Estados Unidos se emergirem, né? Até de 1800 ao início de 2000, só dava Inglaterra em tudo quanto é canto, né? E depois os Estados Unidos, de lá para cá, os Estados Unidos que domina. Então, quando dominou, ou seja, expandiu-se, tinha colônia em tudo quanto é lugar, né? Na Austrália, na Nova Zelândia, na Taiwan, não sei dizer, mas tem Hong Kong, né? Na Índia, né? Estados Unidos mesmo, era uma colônia inglesa, né? Uma parte. Então, sabe, eles se expandiram muito e então tem muito equipamento fabricado por eles que teve esse padrão. Agora você vê que o padrão aqui foi aplicado em 1841. De 1841 para cá, que ainda é essa época de domínio inglês no mundo inteiro, era o Whitworth que se usava. Não tinha o padrão métrico. Se tivesse, não eram os mais usados. O padrão era da onde se saiu a Revolução Industrial, que foi na Inglaterra. Tá vendo? A história como conta com a parte técnica, com tudo, né? Então, o padrão da BSW, né, significa um ângulo entre filetes de 55 graus, né? Profundidade de 0,6, né, ponto 0,64, mais alguma coisa do passo, e raio de 0,13, né, etc., do passo. Após, né, a adoção do padrão pelo governo, a rosca Whitworth começou a ser utilizada em diversos segmentos, tá vendo? Aí padronizou, eles foram os primeiros, principalmente por causa da Revolução Industrial, e isso se expandiu, ou seja, se tem em tudo quanto é lugar, né? Você pensar, por exemplo, em trilhos, quem trouxe as ferrovias praticamente para o mundo inteiro? A Inglaterra, né? Quem trouxe a energia elétrica, né, a Light? A Inglaterra, ela foi, né, nas suas colônias, ou então
nas suas negociações com demais países, eles vendiam o produto deles. Então, se você pegar lá os dormentes, são medidas, né, inglesas, os parafusos que vão fixar esses dormentes, né, os dormentes, os trilhos, perdão, né, os trilhos, vão ser com a rosca que eles tinham padronizado. Então, você vê que isso tem até hoje. Tem trilhos aí que desde quando a primeira estrada de ferro, nossa, se não me engano, foi Leopoldina, por Dom Pedro II, veio lá deles, né, da negociação com os ingleses. Com certeza que as fixações existentes são todas em padrão BSW, né? Todas, a medida foi fazendo um upgrade, né, foram mudando, mas a maioria com certeza é desse padrão. Então é o que existe hoje. Então eu estou dando um exemplo, tá? Outra coisa, a indústria naval. A indústria naval também muito forte deles, né, do pessoal inglês. A grande parte dos fixadores, né, prendedores da indústria naval são padrão Whitworth. Por isso que a gente está vendo, a gente tem que saber, porque tem uma série de aplicações. Quem vai trabalhar, por exemplo, lá com estaleiros, vai se deparar direto com esse tipo de rosca, né? Um exemplo. Bom, gente, então lá. Tanto é que o que eu acabei de comentar, um uso que ficou marcado na história foi a Marinha Real Britânica. Tá vendo aqui? Eu acabei de comentar isso, né? Durante a Guerra da Crimeia. Bom, principais aplicações, né? Exceto nos Estados Unidos, né, o grande uso da rosca Whitworth está nas conexões de tubo e encanamento, né? Você tem tanto paralela como cônica, tá? Conforme o padrão BSP, lá, Britain's, né, Standard Pipe. Muitos parafusos utilizados na suspensão de equipamentos de iluminação, por isso que eu falei light, né, também utilizam parafusos com rosca BSW. Interessante. Eu vou comentar uma coisa, eu dei uma lida rápida nisso, mas não tinha ligado o assunto. Eu peguei e comentei com vocês aqui vou ser sincero, de conhecimento. E acabei lendo aqui, batendo com tudo que eu comentei com vocês sobre light, as ferrovias, tá vendo? E agora também o caso da Marinha aqui, né, uso naval, né? Outros fixadores, como portões, que utilizam parafusos franceses, também utilizam a rosca BSW. O pessoal da França lá aderiu ao padrão inglês, são vizinhos ali, né? Então, comercialmente se trocavam lá, né? Legal, gente. Deixa eu ver aqui. Bom, é aqui o quadro, então eu tenho que diminuir aqui. Será que é isso? Aqui, né? Sim. Tá. Bem, tirando daqui, a gente falou agora sobre a BSW. Vamos voltar aqui no Protec, né? Para a gente ver alguma característica dela. Então aqui, ó, eu comentei com vocês que o padrão Whitworth, né? As duas características principais, tá? É o ângulo, que é entre flancos, ó, é de 55 graus, tá? E você tem a rosca interna, você tem a rosca externa, tá? E o passo dela, né? Para cada diâmetro, você tem um número, uma quantidade de filetes. Então, em cada polegada, em cada comprimento do corpo do parafuso, corpo roscado, que tem rosca do parafuso, cada uma polegada vai ter um número de filetes. É o que está determinado aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Aqui, ó, você tem o diâmetro no parafuso de 1,16, tá vendo? Que em milímetros vai dar isso aqui, né? Lá, número de filetes por polegada, tá vendo? Então, essa aqui tem 80. Se você pegar o de 3,32, ela tem 48. E assim vai indo, né? É lógico, né? É uma polegada
o diâmetro é pequenininho, né? Vai ter número de filetes maior para compensar até a carga, né? Então aqui tem todo o dimensional dela, ó, e cargas, né? Ó, esforço admissível por cada parafuso nesse manual, né? Que eu já ofereci para vocês, tá? Tá vendo a tensão aqui, ó? Aí dá para você calcular sossegadas, né? Você tem a tensão admissível, você calcula alguma coisa, faz a comparação de tensões, né? A que você calculou e a que ele permite. E aí você vai saber se dá para usar esse fixador, se tem que aumentar o diâmetro, etc, né? E a fabricação da rosca está aqui. Então esse é um dado já para os projetistas, né? Aí, ó, rosca Whitworth normal, tá? Aqui você vê que esse manual antigo, ele está aqui com uma DIN, eu não sei se é 11 ou H, eu acho que é 11. Vamos ver se aproximando, ou DIN 2, né? Não sei dizer. Tá? Eu sei que hoje, se você colocar rosca Whitworth, procurar aqui, ele vai te dar a norma, principalmente a NBR correspondente e de quem ela segue padrão, tá? Beleza? Então tá ótimo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Curiosamente, eu fiz uma pequena pesquisa disso. Ah, tá aqui, ó. Por exemplo, ó, rosca métrica, ABNT, você tá vendo? Sempre vai ter uma correspondência, tá? Rosca métrica, ISO, a métrica. Vamos ver aqui com a outra aqui, ó. Ah, tá. Isso aqui é um negócio legal, ó, nas pesquisas aqui. Então você saber o sentido, né? Muita gente fala rosca direita, rosca esquerda, né? Mas tem um resumo mais legal que esse daqui, ó. Tá aqui, ó. As roscas podem ser direita ou esquerda, tá? Isso vale para métrica, para tudo. E como eu não tinha comentado lá, já que eu estou aqui, né? Ou seja, né? Os sentidos de aperto são diferentes. Numa barra roscada direita é quando você gira no sentido horário. Normalmente esse é o padrão que você compra, né? Você sempre está girando no sentido horário, né? Para você apertar alguma coisa. Olha lá, só ele está sendo apertado. Já o sentido de aperto contrário, né? Que é o esquerdo, que é anti-horário, é quando você vai, né? Rosquear ao contrário. Deixa eu ver minha mão aqui. Aqui, ó. Você vai rosquear ao contrário. O sentido normal é você ir da esquerda para a direita. Sentido horário, ó. Horário, né? Então, ela rosca direita é o padrão vendido e ela é rosqueada no sentido horário. Você faz um avanço, né, da penetração do parafuso no sentido horário. E a rosca esquerda é o contrário, é no sentido anti-horário, né? Tem bastante gente que desconhece isso, tá? Tô comentando porque eu tô falando das dificuldades que eu também já tive, tá, gente? Eu tô usando de própria experiência. Aqui a gente tirou, né? Fala sobre filetagem e tal. Só voltei aqui pra gente não passar em branco esse assunto, né? Então tá aqui. Tá o padrão, vocês já estão vendo o desenho aqui, 55 graus. Como ele está selecionando aqui, vamos ver se ele tem um exemplo. Aqui, ó, um exemplo, né? Designação de uma rosca Whitworth normal, né? De 2 polegadas de diâmetro nominal, 2 polegadas, né? Então, se for ver de 2 polegadas aqui, a gente vem aqui, ó, tá aqui, ó. Você vê o diâmetro, ó, de polegada, né? Ela, diâmetro nominal, né? Vai dar 50 e alguma coisa, 50,8, ó, 2 polegadas, tá vendo? E ela vai ter, olha lá, ó, a quantidade de filetes, ela vai ter, olha lá. Aqui ela tem 60, vai tendo aqui, quando chega na de 2 polegadas, ó, 4,5, né, filetes, 4 filetes e meio, ó, tá vendo? Se for aumentando, ela vai sendo 4. Por quê?
Como o diâmetro vai aumentando, você não precisa de ter tantos filetes para fazer uma certa resistência. Com menos filete, como o diâmetro aumentou a geometria, né, do filete, né, essa aqui. Deixa eu ver, deixa eu puxo aqui. Tá vendo? Aumentou a geometria do filete em função do diâmetro, esse cara aqui, ó. Tá? Então você não precisa de ter tantos filetes para uma determinada carga, né? Olha lá. No caso, uma de 2 polegadas, a tensão que ela aguenta, ó. Quase 10 mil quilos aqui, ó, centímetro quadrado. Tensão, tá? Beleza, gente? Então acho que daqui a gente já falou bastante sobre o Whitworth. Aqui tem mais algumas coisas, né? Com folga no vértice, mas eu não vou entrar nesses detalhes, que já são aplicações com mais exigências, né? Então não é o nosso caso aqui, a gente está falando sobre o que é mais superficial, o que se usa mais, né? Então eu não vou entrar em detalhes. Detalhes construtivos tem todas as medidas aqui nas tabelas, tá? A medida que você vê aqui, a cota, você tem todo o detalhe construtivo que hoje no mercado tem de tudo quanto é jeito. Em termos de construtivo, materiais, você vai comprar um macho para você fazer um furo roscado, ou então você vai usinar, você vai ter, para quem vai usinar, vai ter todas as tabelas, né? O pessoal usa demais, esse livro é super antigo, espanhol, é o Casillas, né? O pessoal usa demais o capítulo de roscas dele, principalmente o pessoal da usinagem, tá? E você tem muita literatura a respeito. Então essa rosca aqui, tem a série fina também, tá? Só pra gente ter uma ideia, vamos só comparar. Vou pegar uma normal. Ó, peguei essa de 1,16, né? Vamos pegar uma mais comum, de 1 polegada, ó, diâmetro de 1 polegada, né? Que é 25,4, ela tem 8 fios por polegada. 8 fios por polegada, padrão normal, né? Eu nem vi essa especial aqui, que é folga nos vértices. Vamos ver se a diferença é a mesma coisa, tá vendo? 8 fios por polegada, tá vendo? Agora vamos ver a fina. Com certeza vai ser diferente. Se tiver aqui o diâmetro dela. Rosca série fina. Então, você tem série fina número 1, série fina número 2. Eu não sei se atende o diâmetro de uma aqui, deixa eu me ver. Vou aumentar aqui. Vamos ver se eu fui feliz, né? Milímetros. Gozado que é interessante, né? O diâmetro nominal já não está dando em polegada a série fina, tá vendo? Ele está dando em milímetros mesmo. Mas se fosse de 1 polegada, seria de 25. Ela nem tem aqui, ó. Vou só ver se tem a quantidade de seção e tal. Número de filetes. Série fina número 2. A número 1 é DIN 239 e aqui DIN 240, né? A norma. Deixa eu ver se tem aqui. Olha, não tem, gente. Não tem. O diâmetro efetivo, que seria 25,4, eu vou ter que pegar de 2 polegadas, tá vendo? Eu vou pegar 56. Nem vai ter, gente, porque ele dá essa série com milímetros redondos, tá vendo? Mas tem o efetivo, né? O diâmetro nominal. Mas se fosse de 1 polegada, estaria aqui. Vamos dizer 24, ó. Vamos ver se tem número. O número de fios é maior. Vocês lembram que é de 1 polegada, era 8 fios. Se você pegar a série fina aqui, ó, já vai ser 10 fios. Tá vendo? Olha lá, 1 polegada, então 25,4, é efetivo aqui, ó. Ó, tá vendo? Bem próximo, 25,4, 10 fios por polegada. Tá? Na série 2, mesma coisa, ó. Tanto uma série 1 como a série 2, né? Menor número. A gente só buscou aqui realmente a comparação pelo diâmetro, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, o diâmetro efetivo, D2, né? 25,373, que praticamente é 1 polegada, 10 fios. Enquanto isso passo fino, tá? Rosca
Whitworth série fina. E a série normal, né? 1 polegada é 8, ó, tá? 25.4. A série fina é 25.373, você viu, com 10 filetes. Tem, por ser fino, né? Ele tem mais quantidade de filetes em 1 polegada. Bem, gente, tá visto esse daqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa e já vamos passar adiante. Vértice. A série fina nós passamos. Rosca Edison não vamos comentar agora. Trapezoidal, métrica também não vamos fazer, porque são mais especiais essas roscas, tá? Aí, ó, rosca da métrica também, dente de serra. Você vai usar isso aqui para fusos de coroa-pinhão, tá? Uma série de outros tipos de transmissão de movimento, tá? São roscas usadas para movimento. A gente, quando está falando em Whitworth, falando sobre métrica, a gente está falando sobre aperto, o uso maior em fixação, tá? Tem a dente de serra também, outro tipo, acne, né? Bom, rosca para tubo. Você lembra que eu comentei com vocês que no padrão americano, a gente está falando sobre o NC, você tem também roscas cônicas, tá? Então, para tubos. E existe o padrão americano. O primeiro que apareceu foi o gás, que é um dos que mais tem no mercado, que é justamente pelo que eu comentei com vocês: revolução industrial na Inglaterra, divulgação para todas as colônias, vendas inclusive para países que tinham comércio com a Inglaterra. Tudo era no padrão inglês, que obedecia a Whitworth, a BSW, que por sua vez tem a BSP, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas nos Estados Unidos, né, tem o padrão deles, que acompanha o perfil UNC. Lembra que a gente falou que tem o UNC, o NF, né, unificada normal e a unificada normal é falar grossa, tá? Unificada grossa, a normal, e a unificada fina, né? E o ângulo entre flancos é de 60 graus. Então tá aqui, ó. Vamos ver se a gente aumenta um pouquinho, né? Olha lá. Nesse caso aqui, esse manual é antigo, tá? A asa B2.1, mas se você for procurar isso aqui, você vai ter a rosca, o padrão atual pela ISA, tá? A modificação da norma, tá? Modificação da norma com certos conceitos só, mas o padrão de filetagem sempre está sendo o mesmo, desde lá de trás, porque não tem muito jeito também, porque se ele, Whitworth, por exemplo, se ele vendeu criou em 1841 e vendeu para o mundo inteiro, se ele começar a ficar mudando, vai ter que mudar tudo por aí. É igual, lembra o caso das tomadas, que foi um problema aqui com tomadas elétricas, né? Que você tinha só 2 furinhos, 2 plugs, depois você entrou um terceiro pino, que era o pino de terra, depois fizeram um padrão que é mais universal, que o pino de terra ele fica logo abaixo, você tem que comprar adaptador, tem que fazer um monte de coisa. Então esse problema, essa modificação constante de normas causa muito isso. Então esse padrão aí, eles não podiam estar mudando muito, eles vão atualizando com alguma colocação, alguma prática maior, mas normalmente o perfil é o mesmo, porque senão nada seria intercambiável mesmo tendo a norma, né? Bom, então tá aqui. Aí os americanos criaram o deles, né? Como eles trabalharam com todo o padrão deles, são rosca unificada, 60 graus, seja grossa, seja fina, e 60 graus entre flancos, né? E eles seguiram a mesma regra de ângulo, né, entre flancos,
utilizadas nas UN e nas UNC e UNF, né? Então tá aqui, ó, eles fizeram. E tem uma conicidade, tá? Olha lá, pra vocês verem aqui, né? A conicidade da rosca de diâmetro 3/4, né? Por pé, ela 6,25 graus, né? Tá aqui, ó, tá? Você vê que até a conicidade dele é um pouco diferente, ó. O padrão normalmente é 1,16, tá? A conicidade, que dá mais ou menos 1,47, né? 1 grau e 47 minutos. Você vê que aqui ele está dando em 6,25, é no comprimento, tá? Ele começa num determinado diâmetro, esse diâmetro B aqui, aí ele cai, né? Esse percentual aqui lateralmente, né? Tá? Então, ó, aqui você tem, olha lá, rosca americana, né? American Standard Tape Pipe para tubulação, né? A maior parte das normas de tubulação, seja a API, seja a STM, são americanas. Essa padronização, principalmente por causa do petróleo, né? Foi criada com eles. A STM, né? E a API, né? Em função American Petroleum International, etc. Mas em função do petróleo. Então, aqui tem um padrão deles, ó, sempre 60, tem o passo dele, né? Também são fios por polegada. Tá vendo aqui, ó? Eles, na verdade, eles seguiram o padrão da BSP, só que os ângulos são diferentes, elas nunca vão ser compatíveis. Uma é 55 graus, a BSW, né, que é a Whitworth, e a americana já é 60 graus, né, prosseguiu o padrão de ângulo entre flanco americano, que é 60 graus. Então aqui você vai ver, aqui, ó, por exemplo, de 1/8, a gente viu de 1 polegada lá, ó, tá vendo? Olha lá, número de filetes por polegada, ó, tá vendo? De 1 polegada aqui tem até mais filetes, tá vendo? 11 filetes e meio, ó, tá vendo? Vocês se lembram que na Whitworth a gente viu para 1 polegada com 8 filetes, né? E a fina, né, com 10 filetes e meio, né? Você vê que no padrão americano tem mais filetes ainda, tá vendo? Milímetro, 25 é por polegada. A gente já está fazendo a comparação, tá? Mas o principal são roscas para tubo, principalmente atendendo a área petrolífera, né? E o perfil de rosca é esse aqui. Muito atento quando você for fazer um projeto mecânico, né, sobre o diâmetro externo. Você consegue obter esse tipo, né, em função do diâmetro externo, você consegue obter a conicidade, tá? Para você comprar conexões e fabricar uma rosca que seja possível você encaixar, né? Muito atento a esse tipo de detalhe. Então tá aqui, né? Hoje ele pode falar mais aqui. Número de filetes, né? O eixo, olha lá. A conicidade também é 1,16, né? Vai dar aqui, ó. Semi-ângulo, olha lá aqui, 1,47. Eu achei interessante ele falar isso aqui, né? O trancamento de filetes é paralelo ao eixo. Ela conicidade de 1,16, né? Com um ângulo de 1,47, que eu acabei de citar para vocês, né? Por que será que ele colocou aqui? É só o caso da 3/4, pelo jeito, né? Diâmetro de 3/4 por pé. Ah, tá. Eu não completei aqui. Por pé. Pé são 12 polegadas. Então a conicidade vai ser muito maior, né? Olha lá, por pé. Um pé é igual a 12 polegadas. Essa é 25,4 vezes 12, tá? Vai dar 300 e alguma coisa. 308, por aí. Beleza, gente? Então, tá aí. Tá informado. Existe a rosca padrão americano, que é uma rosca cônica para tubos.
mais os flancos, o ângulo entre flancos é 60 graus, acompanhando o mesmo sistema americano, que são as UNCs e UNFs. Então, quando você falou em UNC, UNF, você falou em padrão americano, é 60 graus, tanto seja para tubo como as normais de fixação. Beleza? Então, gente, eu estava achando que essa apresentação ia ser curta, ela está sendo até longa demais. Bom, se eu só fechar, vou ter que fechar hoje, não vai dar para complementar com outros dados não. Vamos falar aqui sobre a gás, né, que nós já comentamos naquela apresentação de 1841 lá, né, nessa aqui. Deixa eu ver se... Aqui, né, que é a BSW, né, que é a nossa rosca gás aí, tá? Vou voltar para cá. Vou tirar isso daqui. Então tá aqui, ó. Ela, você tem tanto paralela como cônica, tá? Só que o ângulo entre flancos, como a gente disse, que é o padrão inglês, né? Principalmente indústria naval, indústrias ferroviárias, indústrias de eletricidade, uma série de outras coisas, tudo que era colônia da Inglaterra obedeceu esse padrão, por isso que em todos esses lugares tem esse tipo de rosca. Padrão BSP, né? E que é o britânico, B de britânico, tá? E a gás, que é o BSW, né? Então essa aqui, ó, rosca paralela, você tem ela paralela, ó, tá vendo? E o ângulo entre flancos aí, ó, 55, né? 27,5 mais 27,5, tá? Vai dar 55. E você tem a cônica, tá? Que tem a conicidade também de 1,16. 1,16 é padrão, tá? Até tem um... Acho que tem um... Aqui, ó. Tá vendo? Conicidade de 1,16. É isso aqui, ó. 1,16, tá? Se você calcular, vai dar aquele 1 grau 47, tá? Então tá aqui, ó. Também é o número de filetes por polegada, tá? Aqui ele está dando um exemplo de penetração, né? Que até onde você pode fazer manual e até onde depois disso você tem que ter uma ferramenta de aperto, né? Mas aqui estão os perfis, né? De cada uma delas, ok? Então você vai ver aqui que também, olha lá, é o diâmetro, a gente está usando a nossa referência em 1 polegada, né? Olha lá, rosca para tubo, tá vendo? Que é a rosca gás, a BSP lá para gás, ó, Whitworth gás. Whitworth por quê? 55 graus. Eu li uma pesquisa aqui que normalmente se usava 55 graus porque você tinha um atrito maior de filetagem de rosca. Eu até acredito, porque você tem num ângulo menor de flanco, né? Você tem um escorregamento entre filetes, você vai ter um atrito maior, né? Então você vai obter um aperto maior. E o de 60 graus vai te dar um pouquinho, relaxa um pouco mais, apesar de que eu procurei ver a aplicação, né? E eu li sobre isso. Bom, tá aqui. Então a gente vai pegar uma de 1 polegada, ó, diâmetro nominal do tubo, né? Olha lá. Então no caso aqui, ó, de 1 polegada, né? Deixa eu ver essa observação aqui, ó. Os valores dessa coluna correspondem à denominação do tubo do sistema inglês, ó, e deverão ser retirados da tabela em futuras revisões. É como esse manual é antigo, né? Então você tem tabelas mais modernas aí. É que eu estou usando isso aqui de referência para poder falar a diferença entre elas. Aqui você vai ver, olha lá, 25, ó, 1 polegada, né? 11, olha lá, 11 filetes por polegada, tá bom? Aí o passo dela, ó, tá? Esse passo P aqui é a distância entre cristas de filete, tá vendo? Olha o passo, tá vendo?
na crista desse, a crista desse. Aqui é a mesma coisa, tá? O passo, ó, a crista desse. Apesar da conectividade, a distância, o passo é um só, tá? Seja na paralela, seja na cônica, ok? Então, gente, falamos sobre a BSP. Ah, tá. No início eu comentei sobre normalmente a BSP é utilizada para pressões até 150 libras. Eu tenho aqui uma tabela, deixa eu ver se eu tiro aqui. Tá aqui, ó, da Tupi, tá? Então, deixa eu ver se aqui vai enfatizar um pouco. Preciso aumentar isso para a gente poder ver. Não é bem aumentar assim, não. Não sei se a gente vai conseguir ler. Deixa eu ver se consigo fazer maior isso aqui, gente. Acho que sim. Onde que é o mais aqui? Vou ter que me aproximar aqui. Ok. Então, tá aqui, ó. A conexão BSP, tá? A gente falou dos 150 libras lá, né? Então, ó, a aplicação normalmente até 150 libras, que é 10 quilos, né? E você tem aqui, para mim o principal aqui é a aplicação, olha lá. As conexões, no caso Tupi BSP, mas vamos falar, as conexões BSP, né, são aplicadas lá para condução de água, gás, vapor, tá vendo? Vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral, mas normalmente, comentei com vocês, para pressões até 10 quilos por polegada. Aqui, ó, nota, deixa eu ver aqui, ó. Lembra que eu falei 14,22 PSI? Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais aqui para que mostrar para vocês. Isso aqui tá no catálogo Tupi, tá? Ele deu por aproximação, olha lá. 1 bar é igual a... é o 14,22, tá? No relativo. Mas depois 14,5 PSI, tá vendo? Que é igual a 1 bar, que é igual a 1 kg por centímetro quadrado, tá? E aqui, ó, tem 1 megapascal, olha lá, 1 bar, que corresponde a 0,1 megapascal. 1 PSI, ela é igual a 1 libra por polegada quadrada. Eu expliquei exatamente isso aqui para vocês. Só que a gente se fixou em 14,22 libras, que é igual a 1 PSI, que é igual a 1 kg. Beleza? Então tá aqui as classes de pressão, ó. Tem até as temperaturas, né? E a classe de pressão que ele pode atingir. Mas o uso comum da BSP, tá? Tá na categoria de até 150 libras, ok? Isso aqui é o catálogo da Tupi. Beleza, vamos, o que mais a gente pode falar? Ó, agora vamos falar sobre, deixa eu ver se eu tenho aqui já a rosca para tubo, a NPT. Bom, onde que está essa danadinha? Não está aqui, então eu vou tirar daqui mesmo. Gente, a NPT já são para classes de pressões maiores, normalmente maiores que 300 libras, ou seja, 20 quilos, maiores que 150 libras, acima de 10 quilos, tá? Então você tem várias classes de pressão. Deixa eu ver se eu tenho essa separada.
Olha lá. Rosca NPT para tubo. Olha lá, conforme ANSI, aqui já está mais atualizado, tá? Como é que eu posso aumentar aqui? Só que aqui eu preciso primeiro aumentar o formato. Aqui sim. E aí dentro dele eu aumento aqui, ó. No fim, é o padrão americano, tá? A NPT para tubos, ó. Nós acabamos de falar lá como padrão americano. Que os ângulos são de 60 graus, estão aqui, ó. Conicidade de 1,60 é exatamente o padrão americano. É a nossa NPT. Eu deveria ter falado isso já na apresentação do padrão americano, tá? Então, ela segue aqui no Brasil, né? Conforme ANSI, ó. American, né? National Standard, American National Standard, padrão internacional. American, o N que eu não estou lembrado aqui, tá, gente? Mas está aqui. Se vocês forem ler a norma, vocês vão conseguir saber direitinho. Talvez aqui na frente já diga, tá? E a ABNT, ó, compatível, tá? Na verdade, você viu aqui, ó, que a ABNT é 12912, ó, ela segue quase que a numeração da ANSI, né? Então, o perfil nós já falamos, né? Olha lá, lembra que usamos o modelo de 1 polegada, né? Tá aqui, ó. Comprimento, aperto, diâmetro efetivo, rosca, passo, altura, número de filetes, lá no final. Olha lá, 11,5, exatamente, é o padrão americano, que a gente já havia citado, é a NPT, e o ângulo entre flancos é de 60 graus. Beleza, gente? E a norma que a NPT vai seguir é a norma americana, tá? Enquanto a BSP, que é para baixa pressão, é a norma, segue o padrão inglês, a NPT segue o padrão americano, tá? Que é um ângulo de 60 graus. A BSP, padrão inglês, é ângulo de 55 graus. Falou em padrão inglês a 55 graus entre flancos. Falou padrão americano, 60 graus entre flancos. Bom, acho que para informação geral só vou fazer um resumo. Então, do que a gente falou? A gente falou há 2 dias, né, na live 135, sobre as roscas de padrão americano, o NC e o NF, filetes com ângulos entre flancos de 60 graus, e a quantidade de filetes é por polegada. Aí viemos para apresentar hoje uma outra norma que é conhecida, que é a inglesa, a gente conhece como a Whitworth, que existe em todo lugar. Já falamos o porquê. E só que o ângulo entre flancos a 55 graus, mas o número de filetes por polegada é também por polegada. Você tem a comum, né? E você tem a fina. Nós mostrando na tabela a diferença entre elas por, na verdade, em números de filetes e a geometria do triângulo, né? Da usinagem da rosca. Bom, da Whitworth, a americana, nós demos a sequência com a rosca para cônica, né? Só tem cônica, para usada na área de petróleo, que é uma sequência americana, é uma sequência da UNC, da UNF, com flancos de 60 graus, ângulo, né? A mesma coisa, mas com conicidade de 1,16 no caso do petróleo. Então, que é a rosca NPT, utilizada para alta pressão. Tá? Alta pressão significa acima de 10 quilos. Né? Vocês vão ter tabelas aí para 2.000 libras, 6.000 libras, 3.000 libras. Tá?
ok? Existem perfis adequados para tais. Saindo do padrão americano, a gente volta na Whitworth, que é o padrão inglês, que é 55 graus. Explicamos aí, tem a fina também, tem o padrão normal, o padrão fino, e tem a rosca a gás dentro do padrão inglês, 55 graus antiflancos, com cônicas e paralelas, tá? Também com quantidade de filetes, né? Em número de filetes por polegada, né? Para tudo isso daí, você tem na capa da nossa apresentação no YouTube, tem o desenho de filete de rosca. Então você tem um gabarito de filete de roscas que se usa, né, para poder verificar qual é a filetagem, né? Você pega um parafuso, como a gente usa e tem todos os padrões no mercado. Você tem a Whitworth, você tem o padrão americano, você tem a métrica, então você tem pentes, a gente chama pente de rosca, para você verificar que tipo de rosca que é. Isso aí é muito utilizado pelo torneiro, né? O torneiro mecânico, o pessoal que trabalha com usinagem, né? Para fazer a verificação. Ele tem que fazer uma rosca, é falado para ele qual que é, ele vai pegar a ferramenta adequada para conseguir obter aquele perfil, aquela rosca, e depois ele tem que bater aquilo com o pente para ver se está dentro do que ele fabricou, tá? Eu tenho um pente aqui mostrado aqui, inclusive ferramentas, eu vou mostrar só para vocês aqui. Tá aqui no Casillas, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse lado aqui, ó, tá? Então você tá vendo um pente aqui, ó. Não sei se a luz vai. Aqui, ó, tá? As ferramentas aqui em cima, você fazer a fabricação, e o, né, paquímetro para você verificar os dimensionamentos de diâmetro externo e diâmetro de fundo, né, do passo de rosca. Gente, é um capítulo extremamente extenso, mas acho que até aqui já ficou explicado. Daqui para frente a gente vai falar sobre outros tipos de rosca, mas sempre a gente vai estar recapitulando alguma coisa aqui para deixar bem evidente, tá? Deixa eu voltar aqui. Já passei do meu tempo, meu tempo padrão. Deixa eu voltar aqui. Daqui a pouco a minha esposa vem aqui, você não vai almoçar? Bom, pessoal, agradecendo aí. Deixa-me só dar uma verificada no link, se teve alguma melhora aqui, não sei. Vou chamar aqui. Eis aqui. Quase nada, né? Pouca modificação. Tem um aviso aqui, depois eu vejo isso aqui, deixa eu ver aqui como é que tá. Eu gosto de ver só a abrangência, né? Aqui, ó, eu comentei com vocês, o pente aqui, ó, tá vendo? Por aqui dá para vocês verem, ó, essa é a capa do nosso capítulo de rosca, é esse aqui. Então você pode medir aqui, ó, a quantidade de fios por polegada, né? E depois você checar se o perfil está de acordo com o usinado. Então você tem o perfil de cada uma delas nesse gabarito, né? E aqui também com uma régua, tá vendo? Então como dá para vocês verificarem isso, ok? Se vocês quiserem mais precisamente, no final do capítulo de rosca eu vou abrir
Vou pesquisar para poder mostrar para vocês com mais detalhes esses gabaritos, essas medições, tá bom? Fica combinado isso. Deixa eu ver aqui. A abrangência é pequena, viu, gente? Pequena, essa aqui não mudou muito, porque ele está falando sobre Feng Shui. O Feng Shui já tem muita divulgação, né? Eu só achei interessante porque eu fiz uma complementação ao 5S, tá? Mas o pessoal que está sempre acompanhando com a gente aí, ó, tá vendo? Pessoal de São Paulo, analista, comercial, né? Testador, né? Pessoal de qualidade, engenheiros, né? Técnicos, diretores, especialistas. Pessoal em segurança aqui, ó. Especialista em segurança. Hoje eu comentei sobre segurança, gente. Há um interesse muito grande. Um grupo aqui fugiu aqui, né? Mas ainda mais vocês são especialistas, eu gostaria até que nos ajudasse, né? Administração de sistemas e tecnologia, muito legal. Muita gente aqui participando. Gente, nem vou falar sobre petróleo e gás hoje. O assunto se estendeu muito. E a gente vai fechando aqui com a nossa abertura, né? Tá aí o nosso Giro das 11. Muito obrigado pela atenção. Espero ter sido claro. A gente sempre vai estar repetindo esse tipo de assunto para poder fixar. Muito obrigado. Grande abraço. PT saudações. Tchau.